Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Emergencast, o podcast que vai muito além da conduta, da prática, do guideline, mas que traz o lado humano. E hoje nós estamos aqui com uma convidada mais do que especial, doutora Laura, que inclusive é pupila do nosso parceirão, doutor Rodrigo Quase. Então, Rodrigo, faça sua apresentação para ela poder se apresentar, mas antes disso aqui, eu já quero agradecer os nossos parceiros. Sim. Instituto de Ensino em Saúde Rodrigo Quadros, em parceria também com a RC Médico, a nossa fornecedora oficial de aparelhos de tecnologia, e também a Pox Club. Então é com você, meu irmão. Vamos lá. Bom, puxa, é com uma emoção enorme, muita felicidade que esse episódio especial demais tem a presença da nossa princesa ou rainha, ou seja lá como você queira chamar, a pessoa que personaliza a emergência, que vestiu a camisa da medicina de emergência aqui na nossa região, no nosso estado, uma pessoa que eu conheci, que a gente teve a graça de ter ela no nosso programa de residência aqui na Santa Casa de Campo Grande, que começou em 2018 como projeto, em 2019 foi aprovado, e aí está aí transformando vidas, mudando, seguindo, aí peguei a tocha, passei para a mão dela agora e vou deixar ela mesma se apresentar e contar a história dela, para que vocês vão gostar muito. E quem está pensando em medicina de emergência, ou tem alguma dúvida, ou gosta do assunto, trabalha com o assunto, quer melhorar, escuta bem o que ela vai falar, o que ela tem para dizer para a gente, e bora para frente. Muito bom. Complicado você falar assim, já assim. Você viu do nível que vai ser um nível pegado, hein? É, você fala de princesa, de rainha, mas hoje eu sou a mãe, né? Porque eu já Verdade, agora você passou essa Ai, vamos lá então. Gente, meu nome é Laura, eu sou médica emergencista, sou formada em 2019, formei em 2019 e entrei na residência em 2020 em medicina de emergência. Tudo isso foi uma coisa muito complexa dentro da minha história, porque quando eu entrei na faculdade em 2014, medicina de emergência não era uma opção porque não existia como especialidade. Então ela só foi reconhecida depois, ao longo da minha faculdade, e eu acho que todo mundo que já pensou em fazer emergência já ouviu a história de que emergência não vale a pena. E todo mundo fala isso pra mim, então eu ficava tipo, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E depois que eu entrei na emergência, cada dia que foi passando, eu fui entendendo que era exatamente isso que eu queria, né? E aí meu paizão da emergência, que é o Dr. Rodrigo, ele sempre me deu esse apoio, assim, falar que não, esse é o caminho que você tem que seguir mesmo, vai tranquila que vai dar certo. E aí depois de um tempo ele começou a meio que passar a tocha é um jeito bonito de falar isso, sutil, né? Ele veio que tá entomando, velho. Eu tô me dado da amizade. Eu tô me dando. Toma aqui, isso aqui você vai cuidar agora é isso aqui. Eu tô... E aí, um pouquinho, vai. É seu. Wake intubation. Wake também. Até eu chegar ao ponto de eu me tornar hoje, né, de eu virar hoje a supervisora, então, do programa. Então, eu me formei em emergência em 2023, isso, em março de 2023, e hoje, né, logo na sequência, eu já assumi o programa e hoje eu sou supervisora, junto com um time bem grande, assim, graças a Deus. E é o Dr. Rodrigo, um time bem grande de emergencistas, que a gente já conseguiu mudar um pouquinho, né, essa mentalidade, assim. Me pegou o gancho até, Laurinha. A gente pega, doutora Laura, pegando o gancho aqui. Então, vendo igual aqui, João que vai. Pegando o gancho aqui, conta pra gente, assim, já que você contou esse breve histórico, como que foi essa história, assim, você entrou no hospital para fazer medicina de emergência, a residência de medicina de emergência, já haviam duas antes, mesmo sem reconhecimento pelo MEC e tudo mais, que era em Porto Alegre e em Fortaleza, e aí começaram, né, depois de 2016, a vir nos programas, 2017 os primeiros programas oficiais, então era tudo muito novo, então não era diferente aqui na Santa Casa. Eu vim da formação de clínica médica, eu fiz clínica médica, mas sempre gostei de emergência, vestia a camisa, fiz todos os cursos, era estrutura e tudo mais, e engatei nessa jogada que, assim, muitos na época riram, acharam graça, me tripudiaram, falaram que eu era louco e tudo mais. Fui para cima. Como foi essa experiência de você entrar não tendo um corpo clínico de emergencistas e hoje a realidade que está hoje, que a gente conseguiu construir juntos? Eu, né, o grupo de pessoas que me apoiaram, mas principalmente é o nosso coordenador, que é o Dr. Bonilha, né, o Marcos Bonilha, que foi um cara que apoiou a gente, né, falou, ó, faz, e a gente fez e está aqui.
para a experiência que você tem hoje. Qual que, assim, mudou o desafio agora, né? Então, cada desafio foi diferente. O que na sua visão, é esse caminho aí, contar para o pessoal, para eles terem uma ideia de como que foi? Então, a história, na verdade, é muito longa. Daí começa muito antes na faculdade, muito antes de tudo, que foi quando eu decidi fazer emergência. Na verdade, acho que eu decidi fazer emergência com 6 anos de idade, 5 ou 6 anos de idade. Por quê? Eu não queria ser médica. E isso é um ponto muito característico da minha história. Eu não queria ser médica. Eu queria ser paramédica. Eu queria andar de ambulância. Na verdade, esse é o meu sonho. Eu queria estar numa ambulância. E aí, quando entrei na escola, eu falava, não, eu vou ser médica de ambulância, eu vou ser médica de ambulância. Que eu via nos filmes e nas séries que era o paramédico dos Estados Unidos, até me entender que ele, na verdade, não é médico. Todo mundo falava assim, mas aqui no Brasil não existe. E minha mãe veio conversar comigo, falaram, filha, não existe paramédico aqui, você não vai ser paramédica. Se você quiser andar de ambulância, você vai ter que fazer medicina. E aí foi a mentira mais, assim, concreta, assim, mais certeira que minha mãe falou pra minha vida, porque eu falei, ok, então eu vou ter que fazer medicina, porque se eu soubesse que enfermeiro também andava de ambulância, eu tinha que fazer feito enfermagem. E aí quando chegou, eu falei, não, então eu vou fazer medicina, porque eu queria ser a médica da ambulância, eu não queria ser médica, eu queria ser ambulancista. E aí chegou o momento de fazer o vestibular. Quase infartei meu pai, né? Porque quando chegou no primeiro ano do ensino médio, 14 para 15 anos, e desse processo que eu vim 10 anos falando, vou fazer medicina porque eu quero andar de ambulância, eu comecei a tocar violão e falei, não, eu vou fazer música. E aí meu pai falou, como é que é? E começou aquela briga de profissão, né? Então, né, eu sou bem... Nossa, e ela coisa toca e canta bem. Que E é uma coisa... ela tem que fazer no salãozinho, já teve. A gente você vai fazer um programa para ela melhor, lógico. É impressionante. Muito bom. Não, mas eu me apaixonei por música e hoje eu, assim, tudo que eu posso aprender de instrumentos, de coisa, eu fui nessa área, assim, de hobby mesmo. Até que chegou o momento do vestibular. E aí eu estava numa escola eu estudava numa escola que não era muito boa, assim, não era preparatória. Aí meus pais sentaram comigo e conversaram. Você falou a vida inteira que queria fazer medicina para ser médica de ambulância. Agora você está falando que você quer fazer música. Decide o que você quer, porque dependendo, a gente vai investir na sua educação de você poder passar no vestibular. Né? Que a gente não tem condição de pagar particular, você vai ter que fazer letral. Aí eu, tá bom, então vamos ver. E aí, muito da minha família ficou assim, filho, não tem problema você fazer música. Mas é uma carreira complicada, né? A gente sabe que não tem uma estabilidade financeira do Brasil. Então, assim, poucas pessoas se destacam. Então, por que você não faz o mais difícil para ele? Faz o mais difícil, entra. Se você não gostar, sai. Não tem problema. Mas tenta fazer medicina primeiro. Boa. Porque depois qualquer coisa você muda pra música, que é mais fácil que você fazer o contrário. Entrar em música, não gostei, vou fazer medicina. Aí você fala, cadê você vai ter parado de estudar? E aí, né? Pai e mãe, você tem razão, né? Não tem jeito. Aí eu falei, não, tudo bem. Então eu vou entrar nessa porqueira, vou dar um jeito. Se eu não gostar também, eu saio. Aquele adolescente é voltado. Aí eu falei, tá bom, então beleza. Decidi. Sentei, estudei. 3 anos de cursinho. Aí entrei na Federal do Mato Grosso. Na época, a gente tinha feito a transição. O Brasil tinha feito a transição do vestibular para Enem. Então, meu terceiro ano e primeiro ano de cursinho eram provas de vestibular, que a gente viajava, fazia processo seriado, fiz várias provas, assim. Só que também eram provas que custavam muito caro. Você tinha que viajar, você tinha que bancar, tudo era um investimento bem grande. E aí eu selecionava as provas que eu ia prestar. E entrou o Enem com a prova unificada. E aí eu tentava o Enem sempre e tentava 2 ou 3 provas. E eu lembro que no meu segundo ano de cursinho, foi o ano assim que eu falei, não, agora eu vou entrar. Esse ano eu vou entrar. E estudei. Falei, não, esquece as outras provas, eu vou estudar só pro Enem. Estudei. No dia do Enem eu passei mal. Eu vomitei a prova inteira. Eu tive febre, eu passei super mal. E aí eu fui tomar uma prova. E as outras provas que eu tinha feito, a primeira fase, eu passei todas. Assim, na USP com 6 pontos acima da nota de corte, na Unesp, do Paraná, Federal do Paraná, no Triângulo Mineiro, passei em várias federais para a segunda fase. Só que aí tem o problema que a segunda fase é depois do Natal do Ano Novo, né? E aí é o gás que eu falei, acabou meu gás ali, veio o Natal Ano Novo, parei de estudar,
E aí bombei em todas as outras provas. Porque eu já estava desanimada com as Enem, eu tinha ido muito mal no Enem, eu já sabia que não ia passar, porque eu tinha passado lá na prova. Então eu falei, não vai dar certo. Então deixa quieto, ano que vem eu vou tentar. E aí o terceiro ano de cursinho foi o ano que eu falei, vai ser meu último ano tentando medicina. Se eu não entrar em medicina agora, eu vou fazer outra coisa. Vou fazer música, eu vou fazer outros projetos, eu não quero mais. É minha última tentativa. E aí eu passei, abriram uma nova turma e eu passei na Federal do Mato Grosso, no campus de Sinop, que era a primeira turma do Sinop. E aí é uma cidade, para quem não conhece, a cidade do norte do Mato Grosso, franco desenvolvimento, uma cidade assim... Riquíssima. Riquíssima. Só assim, de fazendeiro, gente que tem muito dinheiro. Mas tem um bairro lá que cada casa que você olha, você fala, meu Deus, eu sou muito pobre. Os meus têm, nossa, eu Meu sou sogro maravilhosa. construiu casas lá e falou, a garagem... Meu, tô falando que é gente de dinheiro, ué. Não, mas é muito... Mas a cidade é muito boa mesmo. E a minha turma foi a primeira turma de medicina de lá. Então a gente já teve bastante desafio. Porque o primeiro ano eu não tive professor médico, praticamente. A gente não teve semiologia. A gente teve anatomia, fisiologia. Por mais que fosse metodologia ativa, eles também estavam lá aprendendo a se virar com isso. Então foi uma construção, assim, de... Vocês aprendem a estudar na faculdade, e a gente aprende a ensinar e vai dar certo, sabe? De pouquinho em pouquinho a gente lutando, né? E aí chegou o momento e eu falava, tipo, não, fiz medicina para eu andar de ambulância. Eu fiz medicina para eu fazer emergência. E aí, como eu disse, na época eu não era reconhecido, o doutor falou. Então, o que eu tinha colocado na cabeça? Eu vou formar, eu vou fazer clínica médica e um ano a mais que tinha de... Como se fosse uma sub. É o R3. Era né? R3 de urgência e emergência. Aí eu falei, vou fazer urgência e emergência depois da clínica, né? E aí veio, eu entrei em 2014, 2015, 2016, sequencia. Aí, em 2016, começou o movimento, né? Tava no terceiro ano. Quarto ano, pré-internato, já tinha mais com 5, 6 residências. E eu falava, não, beleza, eu vou entrar em emergência. É isso, eu vou fazer emergência. E toda vez que eu passava numa área, eu gostava só da parte de emergência. Eu falava, se eu tivesse que aprender GO, o que eu preciso aprender para ambulância? É isso. Aí eu aprendia isso. É isso aí, tá certo. Então, parto normal, parto cesárea, faço ideia. O nome do corte do não sei, o nome da pinça do não sei. Então, eu sei que o parto normal só vai segurar assim, virar assim, fazer, beleza. Isso eu sei. E eu sempre fazia isso, né? E aí chegou o quinto e o sexto ano. E aí todo mundo começa, né? Os professores, preceptores, todo mundo começa a perguntar, o que você vai fazer de residência? O que você vai fazer? Aí falaram, emergência. E aí todo mundo, não faz isso só. Chegou no sexto ano, que eu lembro assim, muito iconicamente. Tinha um professor meu, cirurgião vascular. A gente estava no estágio de cirurgia geral. Eu estava com ele no centro cirúrgico conversando. E eles começaram, vocês vão fazer prova? Não vão fazer prova? Vão fazer prova? Não, vou fazer prova, tá? Onde você vai fazer prova? Para que você vai prestar? Eu falei, não, eu vou prestar emergência. Eu tô pensando em fazer lá em Porto Alegre, que é uma das mais antigas. Falei, tô querendo fazer lá em Porto Alegre, não sei o quê. Aí ele virou, ele ficou 2 horas. Não tô brincando, não tô exagerando. Foram 2 horas, porque meus amigos contaram. Sentado comigo no vestiário lá da sala de espera lá do centro cirúrgico, me explicando por que eu não deveria fazer emergência. Falou, não, mas você tá desperdiçando sua vida. Mas doutor, eu gosto muito de emergência. Aí ele, não, mas pensa comigo, você vai ganhar a mesma coisa que o anestésico. Mas eu quero fazer isso. Ele, mas você pode fazer, por exemplo, anestésio. O que você faz anestésio? Aí você vai entubar, você vai fazer o que você queira, mas eu quero fazer emergência. Ele, mas você vai trabalhar com socorro, você vai viver de plantão, e não sei o que. E é uma das coisas que eu sempre perguntei, porque esse é o principal argumento que fala, não faça emergência, você vai viver de plantão. Aí eu tô de plantão. Eu olho pro lado, tem um cirurgião de plantão comigo. Aí eu fico... Mas... Não é daí o problema? Mas o senhor tá de plantão, uai, eu não tô entendendo. Aí tem o clínico de plantão, tem o cirurgião de plantão, tem o anestésio de plantão, no SAMU mesmo, né, na ambulância. Tem o clínico de plantão, tem o cirurgião de plantão, tem o anestésio de plantão, porque eu fico... Gente, mas esse não era o problema da emergência? Por que vocês estão de plantão, então, se esse era o problema, viver de plantão? Porque a gente sabe que mesmo a pessoa ganhando bastante dinheiro, ou fazendo o que ela gosta dentro do centro cirúrgico, ou em consultório, ou numa situação ali, o principal hoje ainda é plantão.
o ganho principal de um médico ainda é o plantão. Tanto que o que você vê aí no Instagram e afins é como deixar de dar plantão, né? Como se fosse uma fórmula mágica. E a gente vive de plantão realmente. Mas não é só a emergência que vive de plantão. E tá tudo bem, sabe? E eu gosto muito de falar isso, porque a diferença da emergência é que eu quero estar no plantão. Eu não faço isso porque eu não consegui ter uma renda com a minha especialidade e eu quero complementar a minha renda e que eu pego no plantão. Eu faço isso porque eu gosto, eu faço isso porque eu quero estar. E aí a pessoa fala, mas vai ser a mesma coisa, você vai ganhar a mesma coisa que o recém-formado? Eu falo, sim, eu vou. Mas a diferença é que o meu trabalho não é igual ao do recém-formado. Hoje eu tenho a plena certeza disso. Então eu entro no hospital, a pessoa já vê essa diferença, o gestor vê essa diferença. Então eu vou ter melhores oportunidades, eu vou ter melhores chances de escala, eu conseguir escolher melhor o meu dia de plantão, ou minhas circunstâncias de plantão, a área que eu tenho mais afinidade, porque eles vão reconhecendo, lógico, não é da noite pro dia. Com certeza. Eles vão entrar no hospital e falar, não, eu sou emergencista, me dá o plantão de tal dia, de tal hora, que é o que eu tenho disponível, não é assim. Mas em pouco tempo eles conseguem ver a diferença. E uma das pessoas, realmente, igual o doutor falou, que mais viu isso dentro do nosso serviço foi o nosso gestor, doutor Bonilha. Ele viu a diferença que a gente fez em algumas horas a mais do pronto-socorro como emergencista, e ele conseguiu, assim, mudar indicadores de forma abrupta. Então ele falou, não, eu quero vocês o tempo inteiro. E criou-se uma linha de cuidado, em que hoje, na área vermelha, pelo menos um emergencista de plantão 24 horas temos. Então a gente tem uma remuneração diferenciada. Uma remuneração diferenciada. Isso é muito legal. Então é uma reconhecimento, né, pelo trabalho que vocês fizeram, não um reconhecimento pelo que você disse ou que você pediu, mas pelo que você mostrou exercer, né? Que sensacional. Força de indicadores. Não, sensacional. É uma Muito realidade que muitos serviços procuram ainda. Muito E claro que, como eu disse, não é da noite pro dia. E aí passou esse tempo, né? Ficou naquela, você vai fazer ou não vai fazer, e onde você vai fazer? Que é a história que eu conheci do Dr. Rodrigo. Eu sou campograndense, eu saí daqui, inclusive a gente estudou na mesma escola. Quando a gente ele estudou na mesma escola que eu estudava quando era adolescente. Depois eu saí daqui e fui fazer faculdade porque eu passei lá. Foi esse o exclusivo motivo porque eu fui lá. Daí era federal, não tinha condições de bancar, e depois fui fazer federal lá. Aí passei lá tal, aí na hora de voltar, eu tive um problema muito grande, que eu entrei numa depressão muito grande mesmo. E eu falei para os meus pais, falei para os meus amigos, falei, eu não vou estudar para pós-residência. Eu não vou fazer residência esse ano, porque eu não tenho cabeça para sentar e estudar. E aí todo mundo ficou meio assim, uai, mas você não quer fazer emergência? Então vai fazer emergência. Eu falei, cara, eu não vou fazer. Eu não vou me inscrever em prova. Por quê? Cada inscrição de prova da residência é R$500, mais ou menos. Né? Hoje ainda é isso, 500, 600, às vezes até R$700. Uma prova de residência. E eu não tinha esse dinheiro. E o que eu vi acontecer? Todos os meus amigos da faculdade, sim, eu era de uma turma de 60 alunos. Desses 60, 40 fazia med curso, né? Fazia curso preparatório. Era um dinheiro absurdo. Você terminava de pagar no final 20 pau, 25 pau. E eu ficava, cara, eu não tenho esse dinheiro, eu não vou sentar. E aí a gente foi para a festa dos 100 dias para formar. Festa pra 100 dias não, 360. Foi começo do último ano, né? A gente fez um ano de formado. A gente sentou para conversar, todo mundo ao redor da piscina, e todo mundo falava do programa do Med Curso. Ah, essa semana vocês viram o quê? Eu já fiz tantos exercícios, eu já fiz tantos não sei o que. E eu tipo, gente, eu vou reprovar. Eu não posso fazer residência, porque eu vou reprovar, vou gastar R$500 numa prova que eu não vou passar. Porque tá todo mundo estudando, e eu não estou. E eu fiquei muito mal, muito, muito mal. Que é o que eu acho a parte da história, que eu nem sei se o Dr. Rodrigo sabe. Essa parte foi, tipo assim, determinante na minha formação. E hoje eu gosto de falar sobre isso, porque eu já me resolvi em relação a isso. Perfeito. Mas os alunos, tem muito aluno que faz com isso. Nesse dia da festa de 1 ano, eu tentei suicídio. Porque eu via todo mundo estudando e eu não. E eu falei, eu não vou formar. Eu não vou ser uma boa médica. E eu comecei a entrar, assim, numa noia de que vai dar errado. Complexo de impostura, você vivenciou isso na pele, assim. pele. E aí, eu morava no 2º andar e eu tentei me jogar dessa casa. Por sorte, meus amigos estavam lá. E aí eles me agarraram e me jogaram pra dentro do apartamento. Todo mundo me prendeu, literalmente. Me deu remédio pra eu dormir. E aí, ligaram pros meus pais.
Falaram, a Laura não tá bem. E aí, teve uma amiga minha até que ela ficou, tipo, super nervosa, assim. Ela, em vez de, né, tipo, tentar me acalmar, ela veio brigar comigo. Porque essa amiga em específica, ela era muito assim, direta, né? Ela falou, por que você vai fazer isso? Você vai fazer isso com os seus pais? Aí eu entrei em desespero. Aí eu liguei pro meu pai, chorando. Do arrependimento, né? O arrependimento. Assim, desesperada mesmo, assim, chorando, falando, eu amo vocês, amo vocês, amo vocês. E aí meu pai, o que foi, filha? Tá tudo bem? Eu, não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, eu amo vocês. Me desculpa. E eles, né, não sabiam o que fazer, não sabiam o que estava acontecendo. Aí minha amiga pegou o telefone e falou, a Laura tá bem, a gente tá cuidando dela, amanhã a gente te liga, pode ser? Aí ele falou, não, tudo bem. E aí meu pai ficou morrendo de preocupação. Aí eles me deram remédio, eu dormi. No outro dia, minha mãe me ligou. E aí ela me falou, filha, eu não sei o que tá acontecendo, seu pai tá muito preocupado. Falou que você ligou chorando de madrugada, e eu quero saber o que tá acontecendo, me fala a verdade, não sei o que. Aí eu falei pra ela, mãe, eu não aguento mais, eu quero morrer. Ponto, eu quero morrer. E aí veio toda uma, né, carga de, não, eu tô indo cuidar de você. Minha mãe largou tudo e foi cuidar de mim. Ela foi ficar comigo nos próximos meses. E os meus amigos todos, né, fizeram uma rede de apoio, claro, foi uma coisa bem... E eu, lógico, né, assim, hoje, como eu disse, é outra cabeça, né? Mas na época eu não queria tratar. Eles falaram, não, você vai tomar antidepressivo, você vai... E eu falei, não, vou tomar remédio, eu não gosto de tomar remédio, nunca gostei. Esses remédios me deixam lerda, me deixam com sono. Eu não vou, né? Aí eu falei, não quero tratar. Aí um professor meu sentou comigo e falou assim, olha, você não tem escolha. Ou você faz o tratamento, ou a gente não vai deixar se formar. Porque você precisa tratar. É psicólogo e remédio. Ponto. E aí, a minha mãe tava vindo, tudo que é 1.500 quilômetros daqui, mais ou menos, né? Então, minha mãe tava indo de ônibus, aí a gente fiquei pensando tudo nisso. E ele falou, você não quer tomar remédio, você tem medo de ficar com os remédios, a gente vai fazer o seguinte, eu tava rodando em medicina da família. Aí eles falaram assim, a gente vai deixar com a sua preceptora o remédio e todo dia ela vai te dar um comprimido quando você chegar para fazer o estágio. Nos finais de semana, a minha amiga, que era minha vizinha de porta, ela vai ficar com o remédio e ela vai tirar no sábado e no domingo. No resto da semana você toma com a preceptora. Aí você não fica com o remédio, você vai ter uma coisa, a mesma coisa, chegar e tomar um copo d'água e a gente vai fazer caminhamento assim, sabe? Você faz psicoterapia e a gente vai tocando a vida. Tá tudo, me deram uma rede muito legal, assim, não tem como reclamar. Minha faculdade foi excelente nesse sentido. Muito bom. E é uma das coisas que eu acho que é uma das piores coisas que acontece, assim, com o aluno hoje. Porque a cobrança que a gente tem dentro da faculdade é uma cobrança que a maioria das pessoas não está preparada. E o que eu sinto? Hoje eu sinto que a gente tem uma responsabilidade como médico que ninguém fala disso. Eu não sei como era antigamente na faculdade, porque, por exemplo, eu tenho um padrinho que é cirurgião plástico. Ele fala que na época dele tinha uma matéria na faculdade de psicologia médica que falava exatamente como lidar com essas coisas. Mas hoje eu vejo muitos alunos de 16, 17 anos entrando na faculdade e eles não têm esse apoio, eles não têm esse suporte, eles não têm uma matéria de como dar uma notícia difícil, eles não têm uma matéria de como encarar a morte em um paciente, eles não têm uma matéria de como encarar um erro. Então, eles se deparam com uma coisa frágil, que é a vida de uma pessoa. A gente sabe que é muito fácil matar alguém. É muito fácil. E você entra nesse mundo sem o mínimo de um preparo psicológico. E, além da parte humana e biológica do negócio de você lidar com vidas, você ainda tem a parte técnica, que foi que pesou pra mim na época, que foi, eu via todo mundo se dedicando para ser um bom médico, e eu não tinha coragem de sair da cama. Então isso pesava muito pra mim, porque eu ficava, cara, eu não tem por que eu terminar essa faculdade, porque já vão ser bons médicos daqui, e eu só tô ocupando espaço de alguém, eu só tô tentando algo que eu não consigo atingir. E eu comecei a cair nesse fundo desse poço e não saía. Depois de toda a rede de apoio que eu tive e tal, fiz o tratamento certo, fiz a psicoterapia, usei o remédio e tal. Aí chegou, assim, algumas estratégias, né? Minha mãe primeiro focou na formatura. Então ela chegou e falava assim,
E aí, cadê o seu vestido? Vamos lá ver seu vestido. Ela, não, meu filho, vamos preocupar, não quer fazer residência? Não faz. Você não tá com cabeça, não faz. Mas só de cada vez, sabedoria também. Vamos pra formatura, você tem que fazer vestido. Seu vestido tá pronto? Não, então vamos lá. Vamos pensar na foto, vamos pensar no sei o que. Né? Aí a gente foi fazendo uma coisa de cada vez. Eu parei de pensar na residência lá na frente. E na hora que abriu as inscrições, eu falei pro meu pai, pai, eu não vou fazer residência agora. Porque é um dia muito grande para algo que eu não vou conseguir. Eu não vou estudar para isso. Eu não consigo estudar para isso. Então eu vou te pedir para não me cobrar isso, porque eu não quero fazer. E aí ele falou assim, filha, vou fazer o combinado? Só assim. Eu vou pagar uma prova para você, aqui em Campo Grande, que abriu a emergência aqui em Campo Grande. E eu vou pagar uma prova para você. Não precisa estudar, não estuda. Você não quer estudar, não estuda para essa prova. Toca a sua vida, você só vem e faz a prova. Por quê? Se por um acaso você passar, você está em Campo Grande. Você vai estar na casa do pai, é mais fácil de bancar. O começo da carreira é difícil, você não vai estar trabalhando tanto. Então eu vou conseguir te dar um apoio e a gente vai conseguir resolver devagar. Falei, pai, você quer muito? Não, minha família, eu não sei como reclamar. Né, de parceria, assim, sem fazer pressão. Né? De mentalidade, assim. Às vezes com a aula de estratégia, vamos chamar pressão. O que são pais posicionados, né? Luto. Eles entenderam a necessidade, assim. E ele falou pra mim, ele falou, olha, eu fiquei sabendo que abriu. Então tenta, se não der, não deu. Se vai trabalhar, tá no exército, como é que você vai fazer? E se der, beleza, você já tá aqui, a gente resolve. Não é Porto Alegre que você queria, né? Não é a maior emergência, não é mas, é alguma coisa. Eu falei, tá bom. Você quer que eu faça muito? Ele falou, eu vou fazer a seleção, só você tem que fazer a prova, pode ser? Tá bom, vou fazer essa prova, mas eu não vou passar. Aí ele falou, tá bom, então não passa, mas faz a prova. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer essa prova. Não estudei, peguei no livro, tinha certeza que eu não ia passar. Meu internato acabava no dia 2 de dezembro e a prova era no dia 4 de dezembro. Aí vim fazer a prova, né? Falei, já acabava o internato mesmo, já vinha fazer a prova e ficava aqui para as férias, até o momento da formatura. Aí vim, fiz a prova. Por coincidência do destino ou não, 4 pessoas se inscreveram e tinham 3 vagas. Para você ir para a segunda fase do currículo, você tinha que fazer mais do que 50% da prova. E um dos 4 não conseguiu fazer 50% da prova. Então, matematicamente, eu já estava dentro. Né? E beleza, foi assim. Até hoje, se você perguntar para minha mãe, ela vai falar que eu passei em segundo lugar na residência de emergência. O resto da história não conta. Mas estava lá, fez história. Então, assim, 3 candidatos, 3 vagas, entramos, eu e meus colegas, e a gente começou a residência de emergência. E aí eu conheci o paizão. Meu primeiro plantão foi dentro da sala vermelha com esse cara aqui. O primeiro plantão da vida. Então eu terminei em dezembro. A faculdade começava em março. E eu tinha uma amiga muito próxima minha do ensino médio que já fazia medicina, já tinha entrado na residência. E ela falou pra mim, não pega plantão. Porque você nunca mais vai ter férias. Você vai começar a trabalhar e nunca mais vai ter férias. Então já aproveita esse tempo que você já passou na residência. E eu ficava, mas eu não passei ainda, tem a segunda fase. Gente, é matemática, você já passou, é só você ir na entrevista. Só entrevista. Então vai. Então você já entrou, fica na quarta. E descansa, vai viajar, isso. Só a gente sabe em volta de você, né? As pessoas como são importantes. Nossa, que maravilhoso, né? E ela falou, vai descansar, porque depois você vai começar um pique de trabalho que você não vai aguentar, a residência não é fácil. Então, vai descansar. E eu falei, tá bom. Cheguei lá, primeiro plantão, área vermelha, com o Dr. Rodrigo Quadros. E eu nem sabia quem era, né? Campo Grande inteira tinha o cara com referência. E eu, tipo, Rodrigo, quem? Aqui, tá. Beleza, vamos lá pro plantão. Entrei lá. Área vermelha, para quem conhece o hospital aqui e não conhece, né? 6 leitos. Tem espaço físico para 6 leitos completos. Monitorização, ventilador mecânico. Cabiam confortavelmente uns 12 pacientes. Sim, cabia. Bem, se eu andava ao redor do paciente, né, puxava o monitorista, alguma coisa e tal. Primeiro plantão, 28 pacientes dentro dessa sala. E eu já olhei assim e falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Gente, eu não sei que eu escrevo de piona. Como é que eles vão me largar ali?
Aí, beleza, né? Vamos lá fazer a anamnese, fazer não sei o quê. Não sei o que. Aí, porque deve mexer no sistema, começar a prescrever. E aí, passou um plantão, passou o segundo plantão, o terceiro plantão. Já vi que, assim, alguns médicos, eles não eram, alguns não, praticamente nenhum deles era emergencista. Então, a gente tinha o Dr. Rodrigo, tinha um intensivista e tinha um outro, assim, cirurgião que ajudava bastante, que tinha uma metralhagem um pouco diferente. Que, inclusive, saiu e depois voltou, né? Mas, no começo, praticamente só o Dr. Rodrigo de emergencista. Todos os outros especialistas que eram nossos preceptores eram especialistas focais. Então, eu discutia dor torácica com cardio. Eu discutia dor abdominal com cirurgião geral. E se o meu preceptor no dia fosse clínico, eu ia atender sepse. Mas eu não ia fazer diagnóstico de abdômen agudo. Eu não ia fazer diagnóstico de síndrome coronariana. Se o meu preceptor do dia fosse cirurgião, eu ia atender politrauma. Mas eu não ia conseguir fazer diagnóstico de sepse. E às vezes a gente já tinha pegado o jeito de algumas coisas, a gente queria falar para o preceptor, e você ficava, cara, mas ele mandou eu fazer tal coisa. E eu não acho que é o ideal. O que eu faço? Aí recorria para o doutor, recorria para alguém mais, né, locução assim, e falaram, não arruma briga com o preceptor. Eu falava, ai Deus. Mas e agora? O que eu faço? Vai chegar o seu momento, né? E começava, e eu ficava. E, novamente, pressões externas, né? É muito... Para mim, é muito engraçado hoje olhar para frente, para trás, né? E pensar assim, como que a gente pressiona o médico? Como que o médico, por ser médico, ele tem que fazer coisas que a sociedade espera que ele faça. Então, por exemplo, eu era R1, eu morava na casa dos meus pais, eu usava o carro da minha mãe. A todo momento que qualquer um descobria isso, a primeira pergunta que eu me fazia é, mas por que você não compra um carro? Por que você não mora sozinho? Por que você não comprou um aluguel? Por que você não comprou uma casa? Como se brotasse dinheiro no chão para fazer tudo. Uhum. Porque como eu era médica, necessariamente eu tinha que ter dinheiro. Uhum. Eu tinha dinheiro porque eu era médica. E eu só fazia residência. E todo mundo começava a cobrar isso. E começava a falar, não, você tem que trabalhar. Que a residência não é o suficiente. Você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar porque você tem que ter dinheiro, porque você tem que ter um carro, porque você tem que morar sozinho, porque você tem que fazer isso, porque você tem que fazer aquilo. E eu ficava, nossa, eu vou ter que trabalhar. Aí coloquei meu nome na prefeitura, eu coloquei meu nome aqui, falei com fulano, e surgiu a oportunidade, através do Dr. Rodrigo, de entrar no SAMU, que foi a fonte de tudo. E o meu objetivo era aquele. Não, eu quero entrar na ambulância. Você falou, não, você vai entrar na ambulância. Mas, por enquanto, você vai entrar na ambulância no sábado de manhã. Falei, show, sábado não tem residência. Beleza, é comigo mesmo, vambora. Sábado de manhã é meu dia. Só que existe um acordo da prefeitura, aqui o SAMU é da prefeitura, né? Faz parte da Secretaria Municipal de Saúde. E eu só poderia fazer plantão de SAMU se eu estivesse dentro de uma UPA. E o vínculo mínimo da UPA era 12 horas. Então eu fazia sábado de manhã no SAMU. E para fazer esse sábado de manhã no SAMU, sábado à tarde e domingo à tarde, eu deveria estar na UPA. Só que antes de eu conseguir esse vínculo, eu tinha conseguido um hospital particular e eu trabalhava no sábado à noite. Então, olha a loucura da pessoa. Dita. Eu entrava de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite, que a gente sabe que não é até 7 da noite, porque a gente fala assim, 7 da noite, aí tem uma intercorrência 6h50, eu não vou abandonar o paciente. Então, eu queria ver até o final dessa intercorrência. Então, eu saía de lá 8 horas da noite, 8h30 da noite, saía da residência. Então, das 7 da manhã até as 7 da noite, residência. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Chegava em casa, comia, tomava banho e dormia, porque senão não aguentava. No sábado de manhã, eu fazia SAMU. No sábado à tarde, eu fazia UPA. No sábado à noite, eu fazia hospital particular. Domingo de manhã, eu descansava 6 horas, porque eu estava morto. Domingo à tarde, eu voltava para UPA. Domingo à noite, eu descansava, porque na segunda de manhã eu já tinha residência totalmente. Então, na metade do meu R1 para frente, eu comecei a fazer, eu sei, bateu 100 e pouquinhas horas semanais, provavelmente, né? Que era 60 da residência, mais... Enfim, eram muitas horas. Quase 100 horas semanais para fazer de plantão. Porque ficava essa pressão, essa coisa e tal. Até que chegou um momento, na UPA, em que eu atendi um paciente... lembrando, eu tô falando de 2020. Que significa que ainda, em cima de tudo, foi a pandemia.
A situação da saúde não era muito boa nessa época, né? Aí já não tinha medicamento, eu já não sabia fazer os procedimentos direito, e a gente não tinha tempo para aprender, e até os médicos estavam ficando internados, a gente não tinha plantonista, aí a gente tinha que ajudar a cobrir plantonista do hospital, porque, enfim, não tinha leito, não tinha nada, né? E eu peguei uma paciente na UPA que estava com Covid, ela é obesa, pesava facilmente uns 160 quilos, assim, facilmente baixinha, chegou numa insuficiência respiratória lascada, e eu não consegui entubar essa paciente morreu. Assim, em 40 minutos de atendimento, foi um negócio assim. Aí a gente ficou mais de 1 hora animando ela. E eu percebi que o problema não foi eu não saber entubar. O problema não foi eu não agir, porque eu tava agindo, nem era fazer muitas horas. Mas o problema era que eu não tinha foco. Porque eu tava com aquela cabeça do especialista. E assim, ó, o que ela tem? O que essa paciente tem? Ah, ela tem Covid. Covid é virose. Virose eu trato como com suporte. E você ficava assim, tá, suporte do paciente é soro, é sintomático. E eu ficava nessa de, o que ela tem? Então eu tenho que agir com o que ela tem. E eu percebi que não estava sendo suficiente. Porque eu tava com a cabeça muito focal, muito... Aqui, o que ele tem? É isso. Então, resolve isso dessa forma. Como eu aprendi na faculdade, como eu aprendi no livro. O paciente tem essa doença. Se eu acho que ele tem essa doença, minha hipótese diagnóstica, eu peço tal e tal exame para confirmar. Eu confirmei. O tratamento dessa doença é isso, isso, isso. E pronto. Não tem mais. Não tem, né? Só que o nosso paciente não é assim. O nosso paciente, ele não tem uma doença. Sim, tem vários sistemas. Ele tem uma doença, tem uma síndrome, ele tem uma coisa que vai matar ele agora, um choque. Ele tem várias coisas. Ele não tem um diagnóstico, né? Ele não é só um diagnóstico, ele é uma resposta fisiológica, ele é uma compensação, eles são várias coisas ao mesmo tempo. E eu não consegui enxergar isso. E essa paciente me chocou muito. E na hora que ela morreu, eu chorei pro Dr. Rodrigo. Sem nem se lembra disso. Aí saí chorando, eu falei, eu não consegui entubar uma paciente na UPA. E ela morreu. E ele falou, mas claro que você não ia conseguir entubar, tá tudo bem. Acontece. Eu falei, não, mas não tá tudo bem, porque ela morreu. E ele, mas tem paciente que morre também. E aí começou, né, aquela pressão de, eu não consigo, eu não sou normal médico de novo. E eu falei pra ele, eu tô cansada. Eu tô cansada de não saber lidar com essas coisas. Eu tô cansada de não conseguir atender o meu paciente direito. Porque eu não consigo, eu não consigo estabelecer essa linha de raciocínio. Eu fiz o passo a passo. Eu identifiquei a doença, eu pedi o exame, eu confirmei o diagnóstico. Por que ela não tratou? Não faz sentido. Aí ele falou pra mim, primeira coisa, eu falei pra ele, eu não estou tomando condutas que eu acho que são suficientes. Eu acho que, né, eu preciso melhorar. E aí ele virou pra mim e falou, você quer melhorar? Você quer ser uma boa médica? Então você vai começar a dar aula. Por quê? Porque você tem perfil, a gente já viu nas aulas de residência, e eu tô precisando de ajuda na linha. Então você vai dar aula pra acadêmica. Porque quando você começar a estudar, você vai começar a ficar mais completa. E para de dar esse tanto de plantão. Porque você não tem tempo de estudar, você não tem tempo de descansar, você não tem tempo de nada. E realmente, eu tava num frenesi de plantão de coisa, e eu falei, é verdade. Nada, né? E eu falei, não, eu vou sair de tudo. Sei de tudo. Você acha que é dando aula que eu vou melhorar? Então tá bom. Eu quero ser uma médica como você. Como é que eu faço? Ele vai dar aula? Eu falei, tá bom, eu vou dar aula. Aí ele me jogou pra liga lá. Já comecei a estudar, velho. Já começou. Falou, aqui, ó, eu não consigo dar aula, dá essa aula aqui. Ele descentralizou o trabalho dele desde sempre. Ele te achou e falou assim, eu achei meu foco, descentralização. Alguém que quer se tornar igual a mim também quer. Eu acho que ela já respondeu aqui uma questão sobre frustração. Várias aqui você já colocou. E eu acho que foi a primeira vez no podcast que eu não quis entrar em nenhum momento para conversar. Eu fiquei só ouvindo. Eu fiquei ouvindo você, porque você levantou memórias, resgatou memórias do meu passado, e tem muitas coisas parecidas com você, até da história do Rodrigo que ele me contou lá atrás, sobre o pai dele, sobre todo o esforço que foi feito, o que o pai dele fez para ele na vida dele, falando agora é com você. Então, os posicionamentos, né, o não, e a tua frustração como profissional, e chega até a me arrepiar isso aí, porque assim, é exatamente como uma pessoa que sabe o que quer, no momento da vida vai vivenciar.
a frustração Que de não ter. quer. Não, Sabe o que quer e o que não como quer. profissional. E a frustração, Laura, de você não conseguir achar que não entregou o seu melhor. Isso aí é uma coisa assim, que isso aí toca no coração lá dentro, mas ao mesmo tempo é o que te move. E uma outra coisa que eu te falo, já de novo, mais uma pessoa com sabedoria na sua vida. As pessoas posicionadas durante a sua construção, a sua jornada de vida, é uma coisa impressionante. Eu vejo assim, que você foi posicionada, você escolheu exercer a medicina de ambulância, que você fala, mas acima de tudo, você falou, eu me decido a ser uma pessoa que quando eu for fazer algo, eu vou entregar nada menos que a excelência. E aí, como você se posicionou nisso, as pessoas ao seu redor foram conectadas para você por um motivo óbvio. Nós vamos te ajudar a você se tornar essa pessoa. O fardo não é só seu. E você está pronta, né? E você está pronta. E você está pronta. Só que eles enxergaram isso em você. Porque senão você não enxergava. Exato. Mas as pessoas já enxergam. O teu pai, olha o que foi teu pai e sua mãe, vô. O seu pai e sua mãe já sabiam quem era você. Quem era você. Então, maravilhoso. Eu sabia disso agora, até arrepiei de novo. Nossa. Mas o que ela falou, esse gancho que eu queria pegar. Naquele momento, eu lembro muito bem, ela não via, tanto é que agora você falou, ela não tinha caído a ficha, que é o seguinte, você já sabia o que você queria, desde sempre. Só não era claro e translúcido para você, porque alguma coisa, por algum motivo, embaçou. Mas você sempre quis ser a pessoa que entrega o melhor para o paciente, o melhor para que você se posiciona. E sabendo isso, quando você passou por aquela crise, eu lembro tudo, e uma coisa que eu falo para todo mundo, para quem está pronto, né? Lógico, todo mundo está pronto, eu falei para ela assim, você quer ser um médico melhor? Comece dando aula, diminui e ensina. Por quê? O que acontece? Quando você vai dar aula, e ela aprendeu isso, hoje ela é uma mestra nisso, porque quando você vai dar aula, você precisa primeiro organizar os pensamentos. Quando você organiza os pensamentos, você vê assim, puxa, tal parte do tema eu não estou bem alinhado. Vou atualizar, lembrar, puxar aqui né, um up-to-date, uma coisa. E aí você, quem é sério, né, como o professor sabe como ela quer, como ela é. E aí você começa o quê? Estudar. Já estuda mais do que quem vai lá sentar a bunda e assistir sua aula. Sim. E aí, quando dá aula, é confrontado com perguntas que você não está, às vezes, preparado para responder. E isso faz um gatilho mental, que faz um exercício de, se você tiver humildade, foi o que eu ensinei para ela também, assim, falou assim, olha, não tem problema, você não sabe isso. Falou assim, olha, eu não sei, mas eu vou te trazer. E você dá a cara a tapa a isso. Aí eu falava para ela, e hoje ela sabe melhor que eu, que assim, quem dá aquela aula aprende muito mais do que quem está assistindo. Então é um exercício que você faz para melhorar a sua própria capacidade mental e intelectual de entender aquele tema. E repetição. E aí você repete, você estuda de novo, você lê um material de novo, e vai, e aí te põe outro desafio, um tema novo, uma coisa nova, e aí você começa. E aí quem já está pronto, como? É sério, é dedicada, é inteligente, tem uma base muito bem feita, deslancha. Então foi o que aconteceu. Né? Então foi um testemunho aqui muito legal. Não conheci esse começo da história, achei assim, tipo assim, e como que foi as conexões foram tipo. O silêncio vem no conta aqui dentro. Nós ficamos silêncio aqui, né? Pode lá. Eu falei que era pesado. Eu fiquei falando, quero que ela fale mais, que eu tô aqui viajando. Como se eu tivesse entrado numa vibe, assim, imagina tudo que você contou, eu fiquei imaginando a cena. Fora, né? A cena de fora, assim, e enxergando como se fosse um filme passando, e aquele filme que te prende a atenção, que teu olho não pisque, daí eu olhando-se, e assim, eu te conheço pouco, mas eu lembro de você chegando lá naquela imersão com o Rodrigo lá de Pops, que você foi fazer com a gente, né? E já chegando, eu imagino que o Rodrigo deve ter falado pra você assim, você tem que fazer isso aqui. Você tem que fazer. Tanto é que ele colocou o Jorge e o Wagner junto com você para poder vir fazer. Então eu acredito que o Rodrigo escolheu alguns, né? E falou assim, não, o Jorge era até o R+, né? Então trouxe e falou assim, vocês têm que fazer isso aqui, eu estou. E aí a humildade do professor, né?
O professor estava indo buscar isso que ele não tinha, e ele pegou os alunos dele, que tinham o perfil desse professor, que queriam realmente fazer diferença, falando, não é só eu que vou, mas vocês vão comigo. Porque isso é uma... E assim, depois que você vê a trajetória, depois dos seus 3 anos, e ele ter passado o bastão para você, faz todo sentido para mim sobre qual é o verdadeiro papel do mentor. O mentor não é aquele que vai sempre ser mais que você, mas é aquele que te passa o bastão para que você seja melhor do que o mentor foi. E eu sempre falei isso para ela. Cara, isso é sensacional. Isso aqui hoje, esse podcast, ele tá arrebentando comigo no meio. Não, eu já sei de novo aqui. E eu vou falar uma coisa e ela é testemunha. Cara, eu tô lembrando até de 2 pessoas que viraram para mim, depois que eu falei uma coisa para ela, as 2 pessoas viraram para mim e falaram assim, você é louco? De novo, eu sempre ouvi que eu sou louco, talvez seja um pouco... Esse já vem cá. Mas eu não sou louco. Eu sou lúcido e muito lúcido. Eu falei para ela algumas coisas que depois ela captou e pelou, eu falei assim, você já é muito melhor do que eu fui. Eu não tive o que você teve, eu não tive essa oportunidade. E você vai ser melhor que eu em muitas coisas, talvez não em uma, talvez em outra. E isso não tem problema. Isso é bom para mim, isso é bom para você, isso é bom para a sociedade, isso é bom para o paciente. E que se você seja muito melhor que eu, você vai ter um caminho maravilhoso. Aí 2 pessoas, você vai... Tipo assim, por que você fala isso? Você não tem medo depois que as pessoas serem mais que você? Eu falei, não tenho medo. Elas pareciam mais que eu não tenho isso, porque isso não é para mim, isso é para o ser humano, é para as pessoas. Imagina uma emergencista de mão cheia, ela tem uma capacidade, ela dá aula, ela faz didática muito boa. Quantas vidas ela vai salvar? No plantão comigo aqui, ela está salvando 1, 2, 3, meia dúzia. Ela vai salvar milhões. Essa é a missão dela, eu não posso trabalhar, eu tenho que facilitar. Ela ser mais que eu, isso para ser menos ou mais para mim não faz diferença. Isso eu acho que é uma coisa muito emergente. Isso eu gosto muito, porque a gente sempre fala isso, assim, por exemplo, eu tô com um colega mesmo, ou um residente, ou um colega de plantão. Não sei passar um marca-passo, você me ajuda? Cara, sim, eu podia ter falado, não, deixa que eu passe então, mas eu prefiro que ele aprenda, porque a gente tem a nossa especialidade tem essa característica de saber, assim, se o cara que dá plantão também, ele sabe o que eu sei, o meu plantão é mais tranquilo. Com certeza. Todo mundo é alinhado. É diferente, eu vejo assim, de algumas especialidades, que eu aprendi uma técnica, eu não vou contar pra ninguém, porque eu vou ganhar mais dinheiro se eu faço essa técnica e os outros não. É uma concorrência direta. Já a gente não. A gente, assim, quanto mais as pessoas souberem isso, melhor é pro meu paciente, melhor é pro andamento daquele caso. Pensando de maneira técnica, é muito melhor para mim. E o rendimento não pode. E o meu plantão vai ser muito mais suave. O fardo é distribuído. Eu vou ter que lidar menos com complicação, vou ter que lidar menos com parada, eu vou ter que lidar menos com briga. Porque a conduta vai ser mais uniforme. Sim. Então isso vai facilitar muito o meu trabalho. Então eu quero sim que todo mundo aprenda emergência. Eu não quero ficar com aquilo para mim. O que eu vejo diferente em algumas especialidades. Se eu pudesse voltar atrás... Naquela época que você veio fazer box comigo e tivesse aquela mensagem, porque eu troquei meu celular, acabou que elas pagou tudo. Cara, impressionante, cara, como isso aqui é verdadeiro. Lá, quando você veio falar comigo, você mandou uma mensagem, você falou, vou trazer o Jorge, trazer o Wagner aqui, os caras são bons, não sei o quê. Mas você falou pra mim assim, mas tem uma menina, cara. Tem uma menina que é R1, que é a minha R1. Cara, essa menina, ela é ótima, cara. Ele é ótimo. E ela precisa aprender esse negócio. Ela precisa aprender esse negócio aqui, porque ela vai compartilhar. Então, assim, rapaz, e como faz sentido isso, né? É impressionante. É impressionante como a gente vê verdade, cara. Porque assim, muitas vezes você veste uma máscara para você representar algo. É como se fosse um fantoche falando com as pessoas. Você tá aqui para fazer bonito, para te vender algum produto, para falar o que for, mas você não tá entregando verdade para as pessoas. As pessoas estão carentes de verdade hoje. As pessoas se unem por motivos, e a maioria dos motivos é dinheiro. Dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, então se esse cara não for útil para mim, eu não quero ele. Então assim, ele vai me trazer o que de resultado? Então eu estou com alguém porque eu quero ganhar algo de vantagem com essa pessoa, senão eu não quero. E eu vejo a maior verdade do mundo. O cara olhou para você, viu um potencial. Falou assim, eu vou pegar essa menina
eu vou ensinar ela, não é para todo mundo, mas ela demonstrou ser a pessoa que eu posso confiar para que lá na frente, se realmente for aquilo que eu estou apostando ser, eu posso passar o bastão. Isso já foi pré-determinado lá atrás. Por isso que quando ele me falou, e aí eu estou escutando a história aqui, e ele me falou isso no WhatsApp. Ele falou assim, eu vou trazer uma menina aqui, que ela precisa aprender isso aqui, porque ela é muito boa. Ela é muito boa. Isso aqui vai voar, ele tem que aprender isso aqui. Tanto é que eu tenho certeza que vou te falar agora. Certeza que vou te falar agora. Quem levou e disseminou o ultrassom no pronto-socorro da Santa Casa, quem disseminou o ultrassom não foi o Jorge, não foi o Wagner, não foi ninguém. Foi você. Então, assim, o que eu vou dizer aqui, independente do que você vai falar, independente do que eu falar, eu não ia fazer isso aqui. Eu não ia fazer. Mas depois de escutar as verdades que você está falando, o meu convite é um só para você. Eu quero te tornar coordenador geral do EcoMoji. Eu quero que você pegue ele e você cuide com carinho, como você vem fazendo com a medicina. Eu quero que você faça a ultrassom Pontificaire em Campo Grande, para os teus residentes, para os alunos de medicina, para o estado do Mato Grosso do Sul, o melhor. Porque eu não estou brincando com o que eu vou te falar. Eu estou na frente da melhor. Não para mim. Não porque eu acho, mas para as pessoas. Pelo seu compromisso de vida. A sua vida é um testemunho. Testemunhe sua vida para as pessoas. Você foi colocada na frente como líder, não porque você sabe mais do que ninguém, mas você foi colocada como líder porque você vivenciou na pele a insegurança, a incerteza, a dúvida, o desconfiômetro. Você muitas vezes colocou a sua própria vida em jogo por não acreditar no que Deus já tinha preparado para sua vida. Mas Deus, ele preparou isso para você. Então, quando eu escutei o seu relato, eu vi aqui não só uma médica posicionada, mas eu vi aqui um ser humano que quer nada além de entregar excelência para as pessoas. Então, como não ter alguém como você para coordenar um grupo de médicos e ter a visão de Thundercats que eu sempre procurei ter. Eu sempre procurei ter alguém. Não, eu sempre procurei alguém em quem me espelhar e em quem eu pudesse pegar, como ele fez assim, e falar assim: ó, o bastão é seu. Pode pegar isso aqui e vai lá e faz o seu melhor, porque você está na linha de frente, porque você sabe, porque você tem pessoas ao seu redor que você vai poder designar a tarefa, porque você pode fazer, porque eu sei que você vai entregar nada além de excelência, e essas gurizadas estão carentes disso, não só técnica, mas entregar o lado humano. Por que você está fazendo isso? Não é só para você ser diferenciado, é porque você tem entregado nada menos do que isso, e essa ferramenta é fundamental hoje em dia. Se você não souber, você não está fazendo o seu melhor. Então, faz todo sentido para mim, entende? Então, assim, eu tô muito feliz isso aqui. Foi o melhor podcast para mim, porque assim, eu entrei aqui, como a gente sempre entra, achando que isso aqui vai ser extraordinário, mas eu entro aqui falando assim, deixa eu sentir, eu quero sentir no coração isso aqui. E cara, você é espiritual, você é emocional, você é gente da gente, você é excelente na tua entrega. Então assim, meu, você tá pronta. Você está pronto, mas você está sendo gerida. Não sei quão religiosa você é, não sei qual a tua busca sobre essa parte espiritual, mas você já tem a presença o tempo todo. Né? O tempo todo. Você tem a presença o tempo todo. A sua entrega é genuína, a sua entrega não é uma entrega mecânica. A sua entrega é genuína. Você se posicionou para servir as pessoas, você serve. Você desde pequena sabia que você queria servir. E você passou por toda a tripulação para que você estivesse pronta. E hoje eu posso falar para você, eu te conheço um pouco, mas vendo a tua jornada de vida, você está pronta para algo extraordinário na sua vida. Algo que você não tem que esperar. As pessoas vão te trazer isso porque as pessoas vão enxergar a verdade em você. Então, sem mais delongas. Da minha parte, isso aqui que está aqui na minha mesa, isso aqui que a gente está trabalhando junto, toda essa parte aqui, eu já sei. Se você quiser, o bastão é seu. É seu.
para você tocar, e quando eu falo isso, tocar não é do meu jeito, não é do Ribe, é o jeito que a Laura tem para enxergar as coisas, as mudanças que a Laura acha que tem que ser feitas para melhorar, para otimizar, porque eu sei que se você mexer os pauzinhos, vai ser para transformar, para excelência, para melhorar. Então, na minha parte aqui, o convite está feito para você, para a galera que está vendo, porque eu achei a pessoa que precisava. Eu achei a pessoa que precisava, entendeu? E estando junto com ele, e isso para mim é um presente, eu falo, como Deus conecta pessoas na nossa vida, como Deus faz a obra de maneira maravilhosa, quanto tempo eu esperei, eu estou 8 anos trabalhando com isso, e nunca enxerguei uma pessoa que pudesse olhar e falar assim, vamos Laurinha, bastante seu, pega aí, toca aí, monta teu time, monta a gurizada, vamos fazer daqui, vamos fazer com nossos métodos, Campo Grande, aqui, vamos aumentar aqui, vamos fazer isso aqui uma potência, isso aqui pra fora, isso aqui vai ser referência nacional, isso aqui vai estar aqui pra fora, não é mais São Paulo pra vir pra cá, é nós levando pra todo mundo, mas não porque nós queremos ser melhor que eles, não, porque a gente tem gente aqui que faz com corpo e alma, que entrega o melhor, não só por estratégia, por técnica, mas entrega porque são humanos e enxergaram além dessa parte técnica. Então, assim, ó, rapaz, rapaz, o meu Ricardo tá bravo. Eu não tenho pergunta. Eu não tenho mais pergunta pra vocês aqui. Rasguei. Ó, isso aqui. Não, a gente vai fazer perguntas. Isso aqui não é nada, mas isso aqui, ó, não tem roteiro. Acabou, não tem roteiro, mas isso aqui, tá? Então, assim, da minha parte é isso. Cara, parabéns pela sua história de vida. A sua história de vida me motivou a tudo, assim, você me deu um novo ânimo nas coisas, assim, porque realmente eu enxergo sentido nas pessoas que estão sendo me apresentadas, as pessoas que estão sendo colocadas ao meu redor. Eu falei pra você. E, rapaz, falei pra você comprar. cara, velho, Pai, padrinho, tem tudo nessa emergência. Você viu agora, né? Eu não consigo nem falar pra ela dar alguma mensagem, porque eu dei uma mensagem, eu não consigo falar, não sei nem como. Fala aí, Zé Paulo. Que horas Me salva. Cara, Sensacional, cara. sensacional. Eu vou falar assim, porque. Pô, agora eu tava curioso pra Pode falar, Não, eu falo da escolha dela, a determinação dela escolher ser médica de ambulância e brigar por isso. Ela nem sabia o que era, e depois ela teve outras oportunidades, mesmo assim ela insistiu. E aí eu vejo que ela está na emergência, é que você falou, né, da doação dela, do comprometimento dela de servir. E assim, eu faço dele as minhas palavras. Eu conheci uma pessoa muito especial hoje. Muito. E, olha, ninguém sabe que os bastidores já estão quebrando todos os papéis. Mas assim, vocês não fazem ideia, eu falei pra você também, que Deus colocou pra gente. Vocês não estão vendo, mas eu quero que depois ele se filme. Os bastidores do podcast, a pessoa que está por detrás. Então, vocês estão recebendo e vendo isso aqui por uma pessoa maravilhosa. Eu vou me emocionar de novo. A história de vida que esse cara passou, que me contou. Eu falei assim, cara, ele passou por tudo isso e ele quase desistiu de tudo. E ele deu um conhecimento, uma sabedoria, um entendimento do que ele está fazendo. Nos exploraram muito. E ele estava lá, abandonado, fazendo uma coisa que não era o que ele está fazendo. Não é justo, não está fazendo, vai fazer. Mas assim, a história de vida, e foi lá, e não foi por acaso que ele caiu aqui nesse projeto maravilhoso, que é um projeto para levar uma visão humana, uma visão melhor para a técnica, para o exercício da medicina de emergência, o exercício da medicina como um todo, e salvar as pessoas. Ele passou por uma história de vida, um acidente e coisas profissionais, tudo estava lá na M, vamos dizer assim, desistindo de tudo, e veio para mim para vender o microfone. Posso contar um pedaço? Veio para vender o microfone, porque sabia que nós estávamos montando um podcast. E eu nem ia comprar o microfone. Pra falar bem a verdade. Pra falar bem a verdade. E sabia, mas Deus falou assim, cara. Com certeza. E assim, eu nem contei pra minha esposa. Ela falou assim: vou comprar o microfone, agora eu tô frito. Aí você vai ser. Já tô pendurado. Eu já comprei o microfone. Mas quando eu comprei o microfone, eu escutei a história dele, eu já sabia um pouco dela através de outra pessoa, que é o Rafão, pessoa que a gente ama, né? E aí eu converso, eu falei assim, não, cara, mas como Deus é bom, né, cara? Ele colocou o cara no caminho da gente, o cara vai saber todo o caminho das pedras para cuidar da gente, trabalhar pra gente, fazer os bastidores. Ele tem que funcionar, tem que ter o Emergencast, ele tem que funcionar, tem que ter o bastidor, tem que ter. E o Luizão caiu na nossa vida ali. E aí se juntaram todas as peças
eu acho que é isso. Eu sempre... Não, eu vou dizer o seguinte, que vamos combinar um podcast para fazer exatamente isso. Trazer você, Luizão, do bastidor, para a gente colocar o foco, até porque você tem um projeto maravilhoso, um trabalho maravilhoso. Nós queremos ser o teu pontapé para uma nova transformação, uma mudança comportamental. Nós queremos que você tenha um time forte que possa trabalhar com outras pessoas que tenham também propósito. Pessoas com propósito, que eu acredito que você nem vai precisar sair daqui de dentro. Aqui dentro. Porque vai ter outras pessoas como eu, sou próximo da lista, já te falei, sou próximo da lista, e depois do Rodrigo entra eu, e eu com certeza eu acho que outras pessoas vão vir aqui enxergar isso que você faz e agregar valor para sua vida, porque eu acho que isso é importante. Você agrega valor, nós agregamos valor. É uma via de mão dupla com propósito, Olha, da minha parte, Laura, que eu pedi uma coisa para você, para a gente finalizar esse podcast, que foi transformador e revelador mesmo. Eu queria que você desse um recado. Você já viu vários recados aqui. Mas se você pudesse olhar nessa câmerazinha que você está vendo ali, e falar para aquele estudante, para aquele profissional que está se formando, depois de toda a tua jornada de vida, depois de tudo que você vivenciou, depois de todas as suas dores, suas dúvidas, suas incertezas, mas depois de tudo isso, o que você é hoje, Laura, doutora Laura, né, uma pessoa humana, com compromisso real com o que faz, o que você poderia falar para isso? Eu acho que metade que eu tenho para falar é o que vocês falaram, no sentido de ouçam as pessoas que te querem bem. Porque, como eu falei, sempre na minha história teve alguém que me impulsionou, me corrigiu, me deu uma base. E, no fundo, a gente sempre sabe quem é aquela pessoa que quer a gente bem, que tá falando o que fala pelo nosso bem, que tá tentando impulsionar a gente. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é: sigam o coração de vocês, no sentido de, cara, para de ouvir quem que tá certo e tá errado, que não. É assim, você tá sentindo o quê? É isso que você acha que é certo para você? Então, se tem alguém que tá ali te dando um apoio, falando, não, vamos junto, não, eu posso fazer tal coisa para te ajudar, tem essa tranquilidade de aceitar ajuda e de procurar o que é melhor para você, porque às vezes são coisas que a gente não vê, são coisas que a gente não sabe que vai dar certo, são coisas que a gente não sabe que vai virar alguma coisa, mas no seu coração você tá sentindo um caminho. Então, assim, a primeira coisa que eu falo é isso. Continue no seu caminho, mesmo que pareça muito difícil. E procure as pessoas que querem seguir com você. Porque às vezes a gente fala, não, mas alguém um dia me disse que isso não é legal. E aí tem alguém ali do seu lado falando, vem comigo, eu vou te mostrar, é bom sim, tamo junto. E você às vezes negligencia isso porque surge uma oportunidade, né? E uma coisa que meu pai sempre me ensinou, né? Parece besteira. Mas, gente, se é fácil demais, corre. Se é fácil demais, corre. Boa. Esse é isso assim, é perfeito. Porque eu vejo isso como profissional da emergência, eu vejo isso o tempo inteiro. O cara acaba de se formar, pega o CRM e fala assim, não, é só fazer um transporte paciente de boa, ele tá entubado, você não precisa fazer nada, é só entrar na ambulância e descer. Então, assim, é aí que tá o problema, né? Nada que vem muito fácil é bom. Então, assim, sabe aquela história de que você é criança, você vai no parque de diversões, aí seu pai fala, não vai no jogo da pistola, porque eles só vão roubar seu dinheiro? Sabe aquele negócio, se você acertar o alvo, você leva R$1.000. Tá muito fácil, desconfia. Tá muito fácil, desconfia. Porque se você cair em qualquer armadilha, vai virar uma bola de neve e você vai se arrepender muito. Então, fica no seu coração diz, fica no que o seu coração diz, investe nisso, apoia as pessoas que te apoiam, apoia as pessoas que te querem bem e ouça um pouquinho do lado deles também. Que às vezes pode ser um pouco forte, às vezes você vai ouvir verdades que você não quer ouvir. Mas isso faz toda a diferença. E eu acho que, pra mim, assim, eu não vou falar que minha vida é perfeita, não é. Tá longe de ser perfeita, tá bem longe de ser perfeita. Mas hoje o que eu aprendi até então é que, eu não tô sozinha. 2, eu acho sim, assim, deixando a humildade um pouquinho de lado, eu acho sim que eu nasci pra fazer isso.
Com certeza. Acho que não tanto para atuar, mas acho que para ensinar hoje tô um pouco melhor do que para atuar até. E... Perfeito. Você viu? Tá tão... Ai, gente, eu tô tremendo aqui, mas não. E calma. Paciência, Jovem Parola. Muita paciência. É isso. Porque a ansiedade e a afobação, elas tiram a nossa clareza. Total. Isso Então, pra assim, emergência, calma. isso pra vida. Muito bom. Calma. Muito bom. E vai dar certo. Aí, em algum momento vai dar certo. Aquele clichê. Se não deu certo, porque não chegou no fim. Eu acredito muito nisso. Perfeito, pessoal. Então vocês viram que assim, foi muito profundo o podcast de hoje, muito diferente. Eu acho que o propósito é um pouco esse também, mostrar o lado humano, as Quebramos dificuldades. todos os tabus. Quebramos todos os tabus, exatamente. Todos os parâmetros de podcast. Totalmente. Seguir o modelo rasgado. Ela falou uma coisa no final aqui da mensagem que me fez um link rápido aqui que eu queria terminar falando isso. A gente ensina as pessoas na intubação uma sistematização, que é o ABCD da intubação. E lá no algoritmo, junto com a sistematização, chega uma hora que vem uma pergunta. A via aérea é difícil? Anatomicamente, fisiologicamente, contextualmente é difícil? Sim. Primeira parte do algoritmo, peça ajuda. E na vida a gente não faz isso. Uma coisa é difícil, uma coisa, né? Ela, ou você nem percebe que é difícil, que às vezes acontece igual na via aérea, e aí a gente não pede ajuda, não tem humildade. Uma das coisas mais difíceis é para a pessoa pedir ajuda. Eu acho muito mais fácil, vou pegar um bucho, vou pegar um açaí, vou fazer o que for, mas ele pedir ajuda, porque muitas vezes ele acha que ali é difícil, ele reconhece que é por ali, mas a mão dele, quando ele tentou 2 vezes, vai para a 3ª vez, aquilo ali já mudou. E às vezes a ajuda tá ali do lado. Ele tá, cara, ele não É a mesma coisa. Você terá que carregar suas duas fardas. Aí você não sabe pedir ajuda. Exato. Você não pede ajuda. E ajuda não é assim. Quando fala ajuda, todo mundo pensa, vai pedir dinheiro. Não, a ajuda não é essa. Nada se resume só ao dinheiro. Tem muita coisa para se construir, tem muita coisa para você pensar na sua carreira, na sua profissão, no que você quer fazer da sua vida, para se enxergar onde você está e para onde você vai. Você tem que, às vezes, pedir ajuda. Ou então, você está pedindo ajuda. Você está, às vezes, pedindo para Deus, rezando à noite, aí tem alguém te dando ajuda. E você não olha, não enxerga. Porque na sua cabeça você fabulou uma ajuda diferente. Vai vir, né, alguém com uma asinha voando, né, com purpurinas e tudo mais. Não. Às vezes vem do lado. Alguém vai te falar, faz isso. O sentimento, né? Só um sentimento. Feeling, né? Feeling. Isso. Só surpreende Deus no seu ouvido. Isso, exatamente. Igual aquele paciente, você bate o olho nele, cara, tem alguma coisa errada. Às vezes você nem sabe o que é. sensacional. Uma coisa errada. Muito bom. Sensacional. Muito bom. Então, a gente queria, assim, agradecer a sua presença, Laura. Muito legal o programa de hoje. Agradecer você, agradecer o Luizão aí, os nossos parceiros. Agradecer a RC Medical, que nos ajuda, porque assim, a gente fala, a gente não tem que falar de dinheiro, pensar em dinheiro, mas o dinheiro paga também as coisas para funcionarem, para acontecer. A gente tem que pagar, pensar no dinheiro honesto, correto, para pagar as contas, e o apoio da RC Medical e o apoio do Instituto e do Pox Blue foram o suficiente para a gente poder estar aqui hoje, estar funcionando, ter o nosso suporte, ter os materiais aqui e tudo. Então a gente tem que agradecer os nossos parceiros e patrocinadores. E também agradecer a sua presença, essa aula que a gente tem de vida e tudo mais. E agradecer a você, né, grande parceiro aí, que abriu meu olhar, meu coração para outros horizontes também, que eu também precisava de ajuda e não pedia ajuda, não conseguia, tive minhas limitações também. Então, muito obrigado também pelo apoio e tudo. E para você que está nos assistindo, continue assistindo a gente. Daqui a pouco mais vamos fazer outros podcasts. Provavelmente vão ter que chamar a Laura para outros podcasts. Chamar o Luiz para participar no podcast. Não deixa de nos seguir lá no Instagram, né? Pox Group. Seguir no Instagram lá o Instituto, né, de Educação e Saúde Modelo 4. Então, siga. E logo o Instagram do Emerging Cash. E isso, do Emerging Cash, exatamente. Então, até o próximo episódio. Isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu.